Então, na história da Megillah, a gente vai encontrar dois heróis, muito resumidamente, que é Mordecai e Esther. Tá. Para registro histórico aí do pessoal, Mordecai era primo da Esther, não era tio. Tá? Apesar de que uns 12 anos de escola judaica que todo mundo faz aí, 12 anos ele é tio. Tá? Na Megillah ele nunca foi tio. É só ler a Megillah, não precisa fazer mais do que ler o que está escrito. Tá? Mas, infelizmente, a ideia de que ele teria adotado a Esther remete a gente à ideia de tio. Sim. Mas o que está escrito na Megillah é que ele era primo, porque Esther, ela era filha do tio de Mordecai. Então aparece a palavra Dod Mordecai e o pessoal tira do contexto, aí fica só o Dod Mordecai. Tá? Ela era filha do Dod Mordecai, a filha do tio de Mordecai. Por que ela ficou sem pai e mãe desde cedo? Na Megillah não consta. Te dizer que... Cuidou dela? Não, os pais faleceram e ele cuidou. Sim. Agora, por que eles morreram? Não tenho como te dizer, teria que pesquisar. Com certeza tem fontes que vão falar mais sobre isso, tá? Mas eu digo assim, de modo geral, na Megillah não consta, tá? Consta apenas que ele era primo, cuidou dela, e existe uma opinião no Talmud que ele era marido. Que em dado momento ele chegou a casar com ela, porque ele era primo, tá? Mas assim, isso tudo tem uma série de discussões, até que ponto era, não era, enfim, mas para efeito de estudo, vamos dizer assim, o que a gente precisa saber é que pelo menos era primo. Pelo menos esse dado a gente precisa ter correto. Tá, muito bem. Mas uma coisa, ele casou com ela? Existe uma opinião de que ele teria casado com ela. Antes dela casar com ele? Antes, ela não casou com o rei. Não, casar com o rei. Ela não casou com o rei. Ela foi levada ao Palácio Real. Quer queira, quer não. Como chama? Concurso de beleza naquela época não tinha inscrição. O pessoal era levado. Uma concubina. De uma certa forma, ela foi eleita rainha, porque ele escolheu ela como rainha. Mas tinha um harém. Rainha da beleza. Mas não era casada. O que acontece? Do ponto de vista da Torá, obviamente que ela não era casada. Sim. Mas o que eu quero dizer é que o que aconteceu aqui não foi um casamento. Tá? Ele bota os guardas na rua para trazer todas as moças belas para o palácio. Quer elas queiram vir, quer não. Muitas, obviamente, queriam vir. Mas tinha algumas que não queriam. Algumas se esconderam. Enfim, mas... Refém. Sim, tá? Enfim, é mais ou menos essa história. Então, assim, isso é galuto. Isso é exílio. Entende o que eu quero dizer? Tá. Então, o que nós vamos ter? Mordecai e Esther. Mordecai e Esther, praticamente ao longo da história da Megillah, vão te dar dois lados do Purim. Um é o lado espiritual, o outro é o lado material. Mordecai, basicamente, é o lado espiritual de Purim, e Esther é o lado material. Vamos dar um exemplo. Quando é proclamado nas ruas o decreto do Haman, que no dia tal, daqui a 11 meses, o povo, Deus livre judeu, pode ser massacrado, porque esse foi mais ou menos o decreto, tá? O povo das 127 províncias, Deus os livre, podia fazer o que quisesse com os Yehudim e as suas propriedades e assim por diante. Esse foi o decreto, tá? E eles tiveram 11 meses, porque o decreto foi proclamado em Nissan, o mês de Pesach, dizendo que isso ia acontecer no dia 13 de Adar, 11 meses depois. Tá? Então, tinham 11 meses, assim, se os judeus quisessem, ao longo de 11 meses, nem precisava fugir. Era só fazer trocar de cabelo, dizer, não sou mais judeu. Entende? Como é que você ia identificar o pessoal? Tinha carteira de identidade, tinha o quê? Eles identificavam, não, sim, mas eles identificavam o judeu pelo aspecto, pelo vestimento. Então, como Deus livre não aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o pessoal disfarçou, quem era loiro, enfim, eles tinham 11 meses para fazer isso, e não fizeram. Durante 11 meses, eles mantiveram a sua identidade judaica intacta, rezaram, fizeram mitzvot, tal, porque Mordecai estava lá
segurando a identidade pessoal. Ou seja, ao longo desses 11 meses, eles não tomaram nenhuma providência física, no sentido... Primeiro, fugir não tinha muito para onde, porque o mundo civilizado da época era aquele ali, tá? Então não tinha muito para onde ir. Agora, essas mudanças eles podiam ter feito, não fizeram, porque o Mordecai segurou o lado espiritual. Quer dizer, manteve o orgulho judaico, se quiser chamar de orgulho judaico, mas manteve a prática do Yiddishkeit. Tá. E aí você vai ter Esther. Como é que cada um reage à proclamação do decreto? Então, Mordecai, assim que ele ouve o decreto, ele jejua, ele fica de luto. O que significa isso? Ele não está triste com o decreto, porque ficar triste com o decreto não resolve. Óbvio. Tá. Mas ele tem uma coisa muito clara. Se está acontecendo um decreto aqui embaixo, é porque lá em cima isso já foi decretado. Não começou aqui embaixo. Não pense que foi só a cabeça do Haman. Alguma coisa aconteceu para que lá em cima Hashem permitisse que tal coisa acontecesse. Tá? O que aconteceu na prática? Só para dar um exemplo, tem vários, a Gemara discute várias coisas que aconteceram na época, mas só para dar um. Logo no início da Megillah, consta que o Ahasverosh fez uma festa de 180 dias para todo o seu reino. Não vou entrar agora nos detalhes dessa festa, tem muita história, mas... E teve judeus que participaram da festa. Tá. Essa festa não era exatamente uma festa muito kasher, em vários sentidos, tá? E o fato de judeus participarem, eles foram talvez até com a melhor das intenções. Eles achavam que desse jeito eles iam agradar o rei ia ser bonzinho com a gente, enfim, como acontece, infelizmente, em muitas situações, onde a gente acha que fazendo certo... Mas não foi aprovado, não foi uma coisa que os sábios concordaram, eles disseram muito claro, não era para a gente participar, essa não era uma festa para a gente. Tudo bem. Então, como Mordecai viu o que houve de errado nesses últimos tempos para levar a um decreto celestial contra a gente? Talvez foi a festa. Bom, se o erro foi que eles comeram, então vamos jejuar. Vamos mostrar que a gente se arrepende de ter comido. Como? Esse é o primeiro jejum da história judaica? Não, já tem Yom Kippur, enfim. Antes já tinha. Sim. O que eu quero dizer é que ele estava usando... Por que ele jejuou? Estava triste? Não conseguia comer? Porque soube do decreto? Porque ele achava que agora eu achei... Deve ser esse o problema. Vamos tentar resolver o problema espiritual que levou a esse decreto. E aí, se Deus quiser, mexendo os pauzinhos lá em cima, também vão reverter as coisas aqui embaixo. Então, ele começa com as providências espirituais. Tá? Aí ele fala, vamos juntar todos os Yehudim e vamos fazer todo mundo tchuvá. Tá. Esther também concorda com isso. Aí Mordecai vai para Esther e fala para ela, não. Você está aí, porque a Hashem te colocou aí, para você ajudar fisicamente. Tipo, minha parte é espiritual, mas você está aí porque você pode ajudar fisicamente. Você pode interceder perante o rei. Tá? Aí Esther fala, concordo, mas eu sei que também precisa do espiritual. Então ela fala, e eu também vou jejuar 3 dias, eu, minhas camareiras lá, que estavam lá com ela, enfim. Então ela também faz esse jejum. Ou seja, ela entende que o lado espiritual é importante para o lado material ter sucesso. Ou seja, que no mundo que a gente vive, mundo físico, existem as regras da natureza que Deus colocou nesse mundo. Então a gente tem que fazer as coisas de acordo com a regra da natureza. A gente tem uma ordem divina de trabalhar no dia a dia. Por que tem que trabalhar no dia a dia? Porque a Hashem vai te abençoar naquilo que você fizer. Então, não é esperar, cruzar os braços, rezar, esperar que vai cair do céu. Faça a sua parte e a Hashem vai te dar a brachá. Então, a gente está dentro da natureza. Mas, ao mesmo tempo, a Torá nos diz, saiba que a gente está fora da natureza. Por quê? Porque a gente sabe que o que acontece na natureza vem de cima. Então não pode esquecer do lado espiritual. Tem que fazer o lado físico, mas não pode esquecer do espiritual. Veja bem, Esther jejuando 3 dias para depois ir ao encontro do rei e esperar agradá-lo para que ele lhe desse ouvidos, não é muito natural. Mas ela entendeu que eu tenho que fazer a minha preparação e também eu tenho que ir lá. Tem que fazer o lado físico. Mas sem o espiritual, o físico também não vai dar certo.
Sim? Ou seja, o lado físico é apenas uma roupagem com a qual você encobre a tua preparação espiritual. Você não deixa de fazer isso, mas não é só isso. Tá? Então depende também da nossa parte, da gente fazer a nossa parte. Então Esther vai mexer mais na parte física, enquanto que Mordecai vai mexer mais na parte espiritual. Por isso que a gente vai encontrar que quando finalmente acontece o milagre e é revertido não, a gente tem condições de se defender e Baruch Hashem sobreviver a esse decreto. Então depois, quando se proclama a festa de Purim, no finalzinho já da Megillah, o que Mordecai ele fala? Agora finalmente a gente cumpriu aquilo, a gente aceitou aquilo que a gente recebeu. Kimu vekiblu hayudim alehem. Ou seja, no episódio da entrega da Torá, quando Hashem nos dá a Torá no deserto, isso é chamado de Matan Torá, o momento da entrega da Torá, Shavuot, sim? Tá. Entrega da Torá significa que Hashem tirou algo de cima e deu para a gente aqui embaixo. Muito bem. Cadê o recibo? Porque não consta que a gente recebeu, só consta que ele deu. Tá. Então, 900 anos depois aparece o recibo. Em Purim. É a primeira vez que aparece que a gente kiblu, que a gente aceitou, que a gente recebeu a Torá. Então, Mordecai focou nessa parte. 900, em Purim. Ou seja, na festa de Purim o pessoal aceitou. Então, eu vou explicar isso muito rapidamente, a gente já falou sobre isso algumas vezes. A ideia é a seguinte: a entrega da Torá, obviamente, foi um presente que Hashem nos deu. Tá. A gente teve participação? Sim, está escrito que a gente falou, Naaseh venishma. Hashem perguntou, vocês querem? A gente disse, tudo que Hashem nos disser, a gente vai fazer e depois vai entender. Então, a gente aceitou. Tá. No entanto, no trecho da Torá que fala sobre a entrega da Torá, diz que o povo estava Tachat Hahar, debaixo da montanha. Que é uma expressão estranha, porque na maioria das vezes está escrito mul, em frente, porque realmente a gente estava em frente à montanha. Mas tem uma ocasião onde aparece debaixo da montanha. Tá. Debaixo da montanha, pergunta aos nossos sábios, não precisava escrever, porque não estávamos debaixo da montanha, estávamos na parte baixa mas não aos pés, mas não debaixo de. Tá. Então, a resposta que eles dão é o seguinte: aqui a Torá está fazendo uma pequena insinuação, que estávamos sim debaixo da montanha, estávamos sob pressão. Tinha uma montanha na cabeça da gente, e a Hashem estava dizendo, ou vocês aceitam, e a gente falou, tá bom. O que significa tinha uma montanha? Então, vamos lá. Isso acontece também num relacionamento, porque a gente compara a entrega da Torá com o casamento da gente com a Hashem. Então, num certo ponto do relacionamento, o que acontece é o seguinte: há um momento de deslumbre no início do relacionamento. Então, fica aquele E nesse momento, há muita pressão. Como eu vou dizer não? Então a gente aceita, mas a gente aceita pelo deslumbre, Hashem abriu o mar, Hashem fez um monte de milagres, como eu vou dizer não para ele? Então eu estou sob pressão, mas é uma pressão sutil, mas é pressão. Tá, muito bem. Aí, casou. Sim? Primeiro mês, segundo mês, conta de luz, vai começar a chegar as contas, certo? Muito bem. Aí as coisas começam a action. Tá, então... Aí o que acontece? Com o passar do tempo, a rotina acaba com todo o deslumbre. Não sobra muito deslumbre depois. Tá. Então, o que vai acontecer? A gente segue. Segue. Tá indo. Mas quando a gente pode ter a certeza de que realmente aceitamos esse relacionamento, só quando as coisas começam a ir mal, muito mal, e não tem mais deslumbre, e não tem mais dinheiro, e não tem mais isso, e não tem mais aquilo, e aí eu digo, fico contigo e não abro, apesar dos problemas. Veja bem, não conheço ninguém que faça isso. Não, essa é a prova dos 9.
Entende o que eu quero dizer? Por que essa é a prova dos 9? Porque é aí que a gente vê se realmente foi aceito ou não. Porque se quebrar aí é porque desde o começo já não estava. Entende? Tudo bem, mas a ideia é de que é nesse momento que a gente vê. Isso. Então, por isso, até Purim, estava tudo mais ou menos bem. Altos, baixos, enfim. Purim foi a pior coisa que podia acontecer. Nunca aconteceu de estar todo mundo no mesmo reino, com a mesma, o mesmo decreto, e não tinha para onde fugir. E não tinha o que fazer. Tá? E aí a gente ia dizer, como Esther teria dito no segundo versículo, Keli, Keli, lama azavtani, meu Deus, por que você me abandonou? Rachok mishuati divrei shagati, a salvação está longe do meu grito, eu grito e a Hashem não me atende. Porque esse foi o momento de Purim. Ou seja, nesse momento parecia que, poxa, acabou? A Hashem não está mais com a gente, largou a gente agora aqui. Tá? Quer dizer que só tinha duas opções, ou você aceitava aquele buraco ou você se assimilava. Sim. Então o que aconteceu em Purim? Durante 11 meses o pessoal disse, não, estou contigo, não abro. Então eles aceitaram. Então, esse é o ponto que Mordecai frisa na Megillah. O ponto que Esther vai frisar mais adiante na Megillah é, então vamos fazer Mishloach Manot, vamos unir o povo fisicamente. Tá? Trabalhar com o lado físico. A gente não foi salvo da destruição física. Então vamos agora comer. Vamos agora. Entende? Isso. Tá? Porque Esther está mais ligada com o corpo, Mordecai está mais ligado com a alma. Na história de Purim. Tá? E de uma certa forma, o que a gente está dizendo é que dentro do Yiddishkeit, o corpo também não é menos importante que a alma. Porque a Megillah é Esther. Não é Mordecai. Tá? Ficar na alma, ficar focado na alma é zen, é legal, mas não é judaico. O judaico é tudo físico. Tem que comer matzá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente está neste mundo, tem que transformar este mundo numa moradia para Hashem. Não é ficar rezando para chegar no Gan Eden, porque o Gan Eden é stand-by. É só o meio do caminho, não é o final do caminho. O final do caminho é aqui. É esse mundo virar um mundo melhor. O objetivo maior é Mashiach transformar o mundo todo no mundo como Deus quer. Então é aqui, não é lá em algum lugar espiritual. Mas também para o Mashiach chegar, tem que rezar também. Fazer. Rezar é bom, mas fazer. Entende o que quer dizer? Esse que é o ponto alto. Ou seja, a gente tem que transformar o mundo numa moradia. Se rezar ajuda. Tá, mas se fazer ajudar, eu acho que ajuda mais. Então, por isso as mitzvot são práticas. São coisas físicas, que é a ideia de Esther. Purim, vamos falar da história de Purim. Não. Vamos comer Mishloach Manot, vamos ajudar os pobres, vamos fazer uma refeição, vamos fazer alguma coisa. Tá, o encher a cara a gente vai chegar, acho que não hoje, vai ter que deixar uma outra coisa. Na feijoada? Eu não sei, mas eu vou ler a Megillah. A minha parte é ler a Megillah. A feijoada... Até mais. Tudo de bom. Tá certo?